Hoje no MDB tem a honra de receber uma mulher que vai além da força física, uma mulher que carrega em sua trajetória muita competência, muito amor, resiliência, dor, fé e coragem para seguir. Eu sou a Cíntia Antonassi e seja bem-vinda ao Mulheres Diversas Belezas. E como eu disse para vocês, uma honra ter a Manu, que é personal trainer e vai trazer histórias inspiradoras para nós, para vocês, Mulheres Diversas Belezas. Então, Manu, seja bem-vinda ao Mulheres Diversas Belezas. Já estou super feliz, já conheço um pouquinho a sua história e a gente quer conhecer mais a profundo quem é a Manu, como se tornou personal trainer. Então, Cíntia, obrigada por essa oportunidade de estar aqui com você, contando um pouquinho sobre mim. Na verdade, a Manu, personal trainer, ela veio do Amadeu, avô, personal trainer, da Márcia, mãe, personal trainer. Então já veio da família, Sim. Isso eu não sabia, também já veio de herança. Exatamente, e eu tive a oportunidade de ter grandes professoras de educação física no período escolar, que também, junto com o meu avô e a minha mãe, me inspiraram a seguir essa profissão. Eu sempre quis ser profissional de educação física. Eu nunca tive dúvidas, nem naquele período que a gente fica, o que eu vou fazer? Não, eu tinha sempre a certeza de que eu seria. E hoje tem uma dificuldade, igual você falou, hoje os jovens, até mesmo na nossa época também, a gente fica tanto em dúvida o que fazer. Então você já teve essa referência dentro de casa, se sentia bem e você chegou a formar? Sim, na verdade, quando eu fui fazer, na época, vestibular, né? A minha mãe falou, minha filha, você fala muito bem, meu padrasto, Chesquinho, Manuela, mas você deveria fazer direito. Eu falo, minha mãe fez educação física e é feliz, por que eu não posso fazer também ser, né? E desde então já comecei a estudar, fiz a minha formação no Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH, me formei lá, sou especialista em hipertrofia e emagrecimento, trabalho também, tenho a certificação de Low Pressure Fitness, o LPF, aquele que a gente faz o vácuo. Sim, sim. E trabalho também com treinamento funcional. Na verdade, a Manuela Personal Trainer é a Manuela polivalente, né? Eu atuo em diversas frentes, mas todas elas relacionadas ao movimento. Nossa, que bacana. E quando você se identificou desde novinha como no ramo físico, nas atividades físicas, você sentiu algum, mesmo tendo essa referência de casa, alguma dificuldade? Por mais que você falou, isso que eu queria, mas teve algo que meio assim que te atrapalhou? Será que eu vou conseguir seguir? Não vou? Sim, a minha mãe é uma exímia profissional. E eu tinha muito medo de não ser tão competente quanto ela. Sem dúvidas, a minha mãe é a melhor profissional da minha área que eu conheço, ela ainda atua. E essa autocobrança me fez repensar em alguns momentos qual seria a área que eu atuaria dentro da educação física. Então, eu sou apaixonada com crianças, adolescentes, e eu sempre achei que esse seria o meu único campo de trabalho. Até que um belo dia eu me apaixonei por trabalhar com adultos, idosos. Então hoje a minha mais nova tem 14 anos e a minha mais experiente tem mais de 80. Olha, então, e isso é bom que a questão da saudabilidade está avançando com pessoas com mais idades, porque a gente vê muito hoje em dia os jovens, até Sim. Focando um pouco mais dentro do programa de Mulheres Diversas Belezas, a gente fala muito da pluralidade da beleza, que não existe um padrão, mas a gente vê que a própria sociedade, as redes sociais, meio que coloca essas pessoas, focando muito aqui em mulheres, como presa de uma beleza única, padrão. Como que você vê essa cobrança da sociedade? Então, Cíntia, como eu atuo com várias mulheres, né, de todas as faixas etárias, eu acompanho também as transições delas ao longo da vida. Então, eu tenho alunas que agora estão com 19 anos e que começaram comigo aos 13, inseguras, naquela fase cheia de espinha, aquela cobrança de não ser a mais bonita da sala, mas ao mesmo tempo, no desabrochar da juventude, né, cada Sim. dia mais desenvolvidas fisicamente. Acho que a parte mais importante também, a gente não pode deixar de falar, que é a mente e o físico, é essa conexão.
Então, eu tenho alunas que agora estão no auge, mas porque antes eram belíssimas por dentro, mas estavam naquela fase adolescente diferente, E o corpo difícil. transforma ainda, não só a mente confusa, querendo entender quem sou eu nesse mundo. Exatamente. Hoje são mulheres, assim, extremamente fortes, corajosas, fisicamente preparadas e não só nesse aspecto do padrão, independente se são magrinhas, gordinhas, baixinhas, altinhas, cada uma delas tem uma beleza muito particular e eu acho que essa que é a grande diferença, né? Ser mulher e trazer toda essa pluralidade que ser mulher carrega é trazer também essa beleza diversa, que é inclusive o nome desse programa, né? É porque nós acreditamos muito nessa essência. Cada mulher é única, tem a sua beleza. E quando a gente fala muito aqui em beleza, não é só a beleza externa, mas principalmente a beleza interna. E dentro das mulheres que chegam até você, você vê esse desafio maior, então, é não aceitação do corpo? Eu tenho alunas que começaram comigo adolescentes, que os pais me contrataram para que eu fosse a amiga adulta delas. Que eu não só orientasse a parte física, mas também a parte emocional e estrutural. Então, eu tenho uma aluna que começou comigo super insegura, após uma lesão no joelho, e fora do peso, se sentindo inadequada. E hoje ela tá alçando voos tão longos, assim, às vezes eu falo com ela, desce daí que você tá lá em cima demais, põe o pezinho no chão. Porque a autoconfiança, isso tudo vem através do movimento, né? Quando você conhece o seu corpo, quando você coloca esse corpo para jogo, isso traz uma força interna muito grande. E essa foi a maior lição que eu aprendi dentro da minha casa com a minha mãe. Que é o corpo em movimento. Em movimento. E teve algum momento que você já esteve sobrepeso ou sempre foi magrinha? Eu tive um momento, eu já fui casada e no final do meu casamento eu estava pesando quase 100 quilos. Uau. Eu cheguei a pesar 97,6. Eu lembro que um dia minha mãe marcou uma reunião comigo na minha casa. Falou, quero agendar um horário com você. Eu já achei estranho. E ela chegou e falou, minha filha, o que está acontecendo com você? Você sempre foi tão vaidosa, você está se vendo? E de fato eu não estava me vendo, porque como a gente usa roupa esportiva, né, legging, que estica, eu estava num período desafiador de vida, em que eu trabalhava o dia inteiro, infinitas horas no dia, e eu estava comendo as minhas emoções. E aí quando ela me chamou para me olhar, eu tomei um choque. Aí eu passei a encarar aquela Manuela que estava diante de mim no espelho com seriedade e entender que o que eu estava fazendo não estava legal para mim. E foi aí que eu comecei todo o processo de olhar para dentro e buscar a minha força interna, que sempre esteve aqui. E aí foi um período longo, sem canetinha milagrosa, só atividade física e treino. E igual você falou, é uma caminhada longa, porque hoje muitas pessoas querem se sentir bem fisicamente da noite para o dia. Que seja uma caneta, seja uma estética, uma cirurgia plástica, mas já querem nascer daquele jeito e que muitas vezes esquece do seu eu, porque não adianta estar teoricamente se achando bonita no externo, mas internamente você não está se aceitando, está triste, está inferior. Assim como você teve o autoconhecimento e que é trabalhado ao longo prazo, não é da noite para o dia. E você ajuda muito isso com as suas alunas. Com certeza. Quando a gente passa por um processo desse, seja ele de emagrecimento, seja ele de uma relação que finda, é necessário que você vá galgando os passos mesmo, porque é nessa caminhada que você entende verdadeiramente quem você é e qual é a sua potencialidade ali. Então, se você faz uso de alguma coisa que vai te gerar um resultado rápido, ele não se sustenta. Por quê? Porque não houve uma mudança nessa mentalidade, né? Então, você vê que hoje a maior parte das pessoas que usam canetas, eu não sou contra elas, eu acho que elas, sendo bem indicadas, elas são bem produtivas sim, né? Elas foram estudadas para que aconteça essa diminuição
de gordura corporal, para que as pessoas tenham mais longevidade. Porém, se as pessoas não passam por uma transformação psíquica, mental mesmo, de entender que aquilo é um processo, vai acontecer o reganho. A pessoa acaba ficando viciada em um retorno muito rápido e partindo não da melhor forma saudável, vamos dizer assim. É a sociedade do imediatismo. Sim. E você tem vários projetos, colocando as pessoas aí em movimento. Poderia falar um pouquinho deles, como que surgiu? Claro, então, os meus projetos, eles, na verdade, eu sou filha de radialista, apresentador de programa de televisão. Meu pai apresentou um jornal na televisão que chamava Povo na TV. E o dia que eu nasci, eu fui anunciada na televisão. Nasceu. Em Minas? Aonde? Em Minas. Nasceu a Manuela, filha do Luiz Eduardo. Então, eu sou uma pessoa da comunicação, eu gosto de me comunicar. Porém, em 2023, meu filho foi morar no céu e eu perdi a graça da vida, de tudo. Eu não tinha mais motivação, eu só vivia mais um dia depois do outro, acordava, pensava, tá, o que eu tenho que fazer, levantava, fazia, mas sem ter aquele brilho nos olhos que eu sempre tive em relação ao Gabriel. Eu fui mãe muito jovem e a minha vida foi ser mãe, né? E aí, de repente, quando você é mãe e não tem o seu fruto diante de você, é um choque muito grande de gestão interna. É uma dor que eu falo assim, eu não imagino, eu acho que quem passa mesmo de ter algo que você tanto quis, ou que venha no susto também, mas que você tá na sua gestação, tá ali dentro de você, aquela sementinha crescendo, e você quer pegar no braço e curtir ao máximo, deve ser uma dor muito profunda, e você vai estar contando aqui agora pra gente que mesmo, gente, com esse desafio e que a vida nos coloca, né? Ninguém pede, todo mundo quer sempre estar feliz com as pessoas que amamos. E o movimento, então, começa o projeto para tentar te levantar, de sustentar. Isso, o Gabriel sempre foi meu maior incentivador. E ele falava, mamãe, você é foda, eu tenho certeza que você vai dar conta. E a vida inteira, mesmo tendo apenas 15 anos de diferença de mim para ele, nossa, muito eu sempre corri para conseguir chegar mais perto do que os pais dos amigos dele conseguiriam, né, na minha pouca idade. E ele sempre foi o meu encorajador. Vai, mamãe, isso eu sabia. Então, quando eu entendi que eu precisava continuar sendo forte e corajosa, como ele sempre me viu, por ele, ainda que ele não esteja aqui fisicamente, eu precisei buscar algo que me trouxesse de novo esse brilho nos olhos. E foi aí que nasceram os meus projetos. Hoje eu tenho o Conviva Experience, que é a menina dos meus olhos, que é um projeto que fala exatamente sobre isso, conviver para viver. E ele iniciou em 2023? Ele iniciou, não, 2023 eu só me mantive viva, foi o máximo que eu consegui. Sim. Foi em 2024, no meu aniversário de 40 anos. Eu não queria comemorar, né? Meu filho faleceu em junho e o meu aniversário foi em março, era muito próximo. Não queria comemorar, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu precisava celebrar a vida e a oportunidade de ter sido mãe do Gabriel. E aí eu timidamente chamei uns amigos para fazer um trekking lá no Retiro das Pedras e depois um café da manhã em Nova Lima. Duas coisas totalmente distintas em dois lugares distantes. E eu me espantei quando num domingo, 8 horas da manhã, apareceram mais de 30 pessoas. E eu havia convidado pouquíssimas. E depois no café da manhã foram mais de 80. Olha. E eu entendi o quanto as pessoas estavam felizes de me ver levantar. E a contrapartida, ela é natural. Ao mesmo tempo que as pessoas me nutrem, eu tenho condições de nutri-las de alguma forma, e a minha forma é através do movimento. Foi então que, no final do ano, né, de 2024, eu fiz o primeiro Conviva com o nome, e em março o segundo, e agora, em agosto, foi o terceiro. E a partir dessas três edições, né, do Conviva Experience,
eu desenvolvi outras parcerias e outras collabs, né, que alinham propósitos, porque quando os propósitos se conectam, Cíntia, não sei se você pensa dessa forma, mas ninguém compete, a gente coopera. Sim. Então, juntamente com esse propósito, eu fiz uma parceria com outras 5 profissionais de educação física e nós criamos o WeMove, que aconteceu no final de novembro, e posteriormente a ele, eu criei junto com a Camila, que tem um projeto também que eu amo, que é o Sendo Ruim, Algo Novo, e nós fizemos uma super collab, que é o Conviva Experience com o Sendo Ruim, Algo Novo, e virou Conviva em Algo Novo, que aconteceu no último domingo. Sim, eu até vi assim, no Instagram, muito legal. Então, assim, são projetos que trazem de volta essa minha vontade de viver, de fazer, de acontecer, de me conectar, de interagir. Você em movimento, praticamente o nome, você está em movimento, está em conexão com outras mulheres, participando de projetos, trazendo um bem para a pessoa. E quando a pessoa vê a sua história, poxa, mas ela tá ali em pé, seguindo, e às vezes a minha vida tá tudo ok, eu tô aqui reclamando do quê? Então, sim, isso inspira muito. Eu recebo muito esse feedback, assim, de muitas mães que às vezes não têm um relacionamento tão estreito com seus filhos e que se sentem lutadas mesmo tendo o filho aqui. Então, acho que é muito sobre o conviver, sabe? A gente realmente se interessar em dar ao próximo aquilo que a gente tem de melhor, porque nós estamos nessa experiência de vida para nos conectarmos e crescermos juntos, né? Sim. Ainda falando do projeto Conviva, a Manu vai trazer mais algumas informações que podem interessar a vocês a participarem aí do próximo encontro. Então, a última edição do Conviva aconteceu com um dos meus patrocinadores, que é o Mercado de Origem, e foi lá que nós realizamos a última edição. Então, no Conviva, você vai ter aulas diferenciadas. Então, na última edição, nós tivemos LPF comigo, Yoga com a Paula e Krav Maga. Então, era um dia em evento, onde as pessoas poderiam experienciar outras modalidades que não estão. Era uma imersão de atividade. Tinha 3 modalidades, poderia praticar de uma e já praticar em outra. Sim, além disso, um delicioso café da manhã, vários parceiros, muitos brindes, muitos sorteios. Graças a Deus tem muita gente que compra a ideia desse projeto, sim, sabe? E esse foi realizado agora? A última edição dele foi em agosto. Em agosto, então o próximo Conviva vai ser em março. Então o calendário do Conviva é março e setembro. Março celebrando a minha vida e setembro celebrando a vida do meu filho. Então, todas vocês estão convidadas. Depois vamos deixar aqui no finalzinho o Instagram da Manu para vocês conhecerem os projetos e as collab também, que você estava falando um pouquinho, que também tem os meses, sim, do ano que elas ocorrem. Sim, a gente ainda está fechando o calendário, mas no ano que vem nós teremos Conviva Experience, WeMove e Conviva em Algo Novo. Bom, e eu não podia sair daqui sem ter uma aula prática aqui, por isso que eu tô aqui a caráter. E vamos aprender um pouquinho aqui com o Manu e que pode servir aí para vocês também. O que você vai estar me ensinando aqui, eu vou tentar fazer. Então, vou ensinar para a Cíntia uma postura do LPF, que é a postura de Vênus. Então, todas as posturas no LPF, elas são de deusas. E aí, Cíntia, você vai pensar em um crescimento aqui, a cabeça quer chegar no teto e a mão quer me empurrar para trás. Isso. Afasta um pouquinho os seus pés. Isso. Agora você vai inspirar pelo nariz e exalar pelo nariz sem usar a boca. Então, inspira em 2 tempos. Solta em 4, 3, 2, 1. Mais uma vez, inspira abrindo aqui. E expira abrindo aqui, sem fechar. E mais uma vez. E quando você esvaziar tudo agora, você vai prender o ar e puxar esse umbigo lá para as costas. Isso, e a gente faz o vácuo. Fica em apneia. Quando precisar, respira novamente. Ai, soltei pela boca. Gente, não é simples. Não, inclusive,
LPF, como é difundido, né, nos YouTubes da vida, eles têm várias distorções, então vale a pena seguir o LPF raiz mesmo. Ah, que bom. Agora tentei fazer aqui, vamos ver, Manu, se pode Claro. explicar. Eu vou acompanhando aqui do lado, vou tentar. Então, linha de crescimento axial, vou deslocar meu centro de gravidade para frente, as mãos para trás, eu vou inspirar e exalar, vou levantar minha blusa para dar para ver o que é o vácuo. E a gente vê ali como que afunda, né? No seu nome técnico que a Manu tá passando. Gente, que diferença que Esse faz. é o vácuo. E tem vários benefícios. O vácuo é só a cereja do bolo do LPF. Na verdade, o mais importante do LPF é a respiração. Foi isso que você praticou hoje. Que bom, acho que é treino, é praticar. Isso. E os resultados? Quais são os objetivos finais que a gente faz com essa atividade? Então, o LPF ele tem os benefícios de controlar a pressão intraabdominal, de reorganizar os órgãos internos, de dar função para o assoalho pélvico, né? As mulheres não falam disso, mas mulheres, a partir dos 30 anos, elas já têm um grau de incontinência urinária que não é dito, né? Muitas vezes a gente fala assim, nossa, eu ri tanto que quase fiz xixi na calça. Isso não é uma figura de linguagem, isso é real, né, Cíntia? Sim, acontece. E aí, o que acontece? A gente divide, né? Tem muito peso em cima dessa bexiga. Então, a gente precisa trazer função para esse assoalho pélvico. E o que as mulheres mais gostam, além de vários outros, né? Melhora da capacidade alveolar, enfim. Mas o que as mulheres mais gostam é a diminuição da linha de cintura. Ai, que todo mundo quer diminuir ali a pochete. Fica deixar com a cinturinha mais fina. Isso. Que bom, que legal. E essa atividade, se alguém queira fazer com você, é LPF, ele acontece em alguma rotina de quantas vezes, as sessões, é individual, é em grupo? Então, o LPF, o ideal é que ele inicialmente ele seja individual, até que a pessoa consiga entender um pouco a técnica e aí depois ele pode ser praticado em grupo. Nós, inclusive, estamos num espaço, né, nessa academia linda e aqui em 2026 será cenário de muitas aulas de LPF. Bom, a gente tem que dizer que então, aonde é esse estúdio para as pessoas já saberem, já procurarem por ele em 2026? Então, nós estamos aqui no Estúdio Life, no coração do Gutierrez. Né? O Pedro e o Fabrício, que são os donos desse estúdio, são pessoas extremamente capacitadas, focadas. E aqui nós temos aula de yoga, tem também o treinamento personalizado, são poucos alunos por horário. E provavelmente em 2026 aqui também será o palco das aulas de LPF comigo. Ai, que bacana. E a gente vê essa mulher aqui tão bela. Como é que você mantém? Eu sei que o físico, você está aí nas suas atividades, mas tem algo a mais, ou meditação, algo que você faça, que transluta toda essa alegria sua? Então, eu acho que é a minha fé. Hoje, o meu maior relacionamento é com Deus. E é Ele que todos os dias me dá a energia necessária para continuar, para almejar novos passos, né? Para buscar novos caminhos e outras práticas, né? Eu pratico a yoga há poucos meses, há 11 meses, e ela entrou na minha vida também nessa forma de voltar para dentro. Né? Nós somos templo do Espírito Santo, somos imagem e semelhança de Deus, e tudo que a gente externa fora é o que a gente tem por dentro. Sim. Então, essa alegria, ela vem lá do mais alto, Cíntia. Sim, e a fé é que nos guia, move montanhas. E a gente sabe, você contou aqui um pouquinho da sua história, a tristeza, um luto profundo que tem. O que você pode dizer para as mulheres que às vezes estão nesse mesmo cenário que você viveu e que pode inspirar elas a se reerguer e seguir a vida, mesmo que difícil, e é algo que às vezes a gente vai levar para a vida toda e sempre aprendendo a conviver com o que o destino nos preparou? Então, eu acho que o mais importante é a gente lembrar
que nós tivemos a oportunidade de ter as pessoas que nós precisamos nos despedir por perto. Precisamos ser gratos por esse tempo, ainda que seja um tempo pequeno, que esse tempo tenha valido tanto a pena, que nos traga essa força, que a gente continue sendo forte e corajoso, que a gente continue acreditando que nada acontece se não for da vontade de Deus e que a vida não acaba aqui, né? Deus é um Deus amoroso, é justo, Ele não permitiria que nós vivêssemos tudo isso em vão. Então eu creio, né, que num belo dia eu estarei de volta com meu filho, vou abraçá-lo bastante, vou puxar a orelha dele porque ele foi embora primeiro. Mas é sobre isso, é levantar e ser grato. Hoje nós estamos aqui de pé, fazendo uma atividade física, conversando, interagindo. Quantas pessoas hoje gostariam de ter acordado? Então, que a gente possa ser primeiramente grato pelo fato de ter mais uma oportunidade. Nós não estamos aqui em vão. Cada um de nós tem um propósito bem definido e às vezes a gente não encontra esse propósito porque a gente busca fora. E é quando eu te falei que a gente precisa primeiramente buscar dentro. Tudo que a gente precisa está dentro. A força está dentro, a alegria está dentro, a fé está dentro, né? E em honra àqueles que não estão aqui mais, né? Eu, a meu filho Gabriel, eu vou ser cada dia mais forte e corajosa, também por ele. Por ele. Sempre vai estar honrando e com tantos conselhos maravilhosos que a Manu está nos dando, fugindo aqui um pouquinho, porque você é uma pessoa da atividade, está nos ensinando. E para aquelas sedentárias que estão ali nos assistindo, que estão aí em casa, tem um primeiro passo que elas poderiam fazer? Eu nunca fiz atividade, eu tenho anos que eu estou parada, como voltar? E muitas vezes a pessoa entende uma atividade que toma tempo, é chata, eu não gosto, dói o corpo. Quais seriam esses primeiros passos para ela começar? Que seja ou dentro de casa que ela pode fazer alguma atividade, ou procurar um profissional especializado como você? Então, Cíntia, o primeiro passo é começar. Não importa o tempo que você tem, o espaço que você tem, a disposição, o vigor, que você comece levantando do sofá. E literalmente levantando e sentando do sofá repetidas vezes, que você faça exercícios de ficar na pontinha dos pés, que você se alongue, se movimente, que você traga movimento para o seu corpo. Faça uma caminhada, dance, descubra aquela atividade que te faz querer se movimentar. Seja ela um esporte, um futebol, um vôlei, no meu caso é sempre o vôlei. Então, comece agachando e levantando, trazendo consciência para esse corpo. Porque esse corpo é o corpo que vai nos levar até o final da nossa jornada. E quando uma porta para de ser aberta, ela começa a ranger. O nosso corpo é a mesma coisa. Então, para evitar que esse corpo comece a ranger, pequenos movimentos já são suficientes. Por exemplo, dentro de casa você tem uma almofada. Sim. Você pega uma almofada, empurra essa almofada para o teto, abraça essa almofada, agacha. São tantas as possibilidades e hoje a gente tem que aproveitar. E não tem desculpa, né, Manu? Falar, eu não tenho equipamento de nada. Tem gente que pega cabo de vassoura, saco de arroz, saco de feijão. Tranca esse galão, saco de arroz, galões, e tá ali, tá fazendo atividade. E hoje a internet, ela traz muitas possibilidades. Então, falar, eu não sei o que fazer, eu não tenho recurso, não é mais uma desculpa. A gente só precisa buscar a oportunidade certa e levantar do sofá. Então, mulheres de diversas belezas, sacode a poeira, levanta, tira essa bundinha aí do sofá e vamos fazer um exercício que seja um básico dentro de casa e procure uma profissional que terá retornos, será bem guiada para cada perfil, porque cada mulher também tem o seu perfil. Sim. Tem gente que tem uma estrutura já, não sei se é o correto falar óssea ou não, e quer ficar magrinha, mas a sua estrutura já é de um corpinho. No meu caso, eu jamais, mesmo estando mais magra possível, eu jamais vou conseguir ficar com esse corpinho da Cíntia. Porque só a minha mão, ó, só a minha mão já é muito maior. Isso que é mulherão brasileira. Então é sobre isso, não adianta, a gente tem que trabalhar com a realidade que a gente tem, mas é claro que dá para ficar cada dia melhor, com mais saúde, com mais disposição, para
para a longevidade ser de fato algo positivo, né? Porque a atividade não é só para o corpo, é principalmente para a mente. A gente ocupar a mente com algo positivo e ao mesmo tempo sendo saudável. Mente sã e corpo são, perfeito. Bom, a Manu, que é sensacional. Essas atividades que deixam a mulher também, gente. Estou aqui, ó, precisando endurecer, ficar um pouquinho mais rígida. E como a Manu tem histórias tão inspiradoras, vou pedir para deixar uma mensagem para todas as mulheres diversas belezas que estão nos assistindo. Então, mulheres de diversas belezas, de diversas forças, de diversas histórias, confiem mais no seu potencial e lembrem, a gente só dá o que a gente tem. Então, primeiramente, vocês precisam se nutrir para que vocês possam dispersar todo o amor, toda a atenção que vocês têm. Um erro muito comum que nós mulheres cometemos é dar ao outro sem antes nutrir a si mesma. Como diz toda a viagem que eu faço de avião, a primeira coisa que a aeromoça fala: em caso de despressurização, máscaras irão cair. Você deverá colocar primeiramente a máscara em você e somente depois colocar a máscara no outro. Isso não é por acaso. Então, muitas vezes a gente se negligencia, deixa de se cuidar, achando que aquilo que a gente está fazendo para o outro é tudo que a gente tem a fazer. Mas, primeiramente, lembre, você é um indivíduo e você só poderá nutrir outra pessoa se você estiver nutrida. Então, cuide de você, cuide da sua mente, dos seus pensamentos. Lembre-se que a mente mente. Então, nem sempre aquilo que a mente diz sobre uma incapacidade, sobre um medo é real. Então, escute a voz do seu coração, escute aquilo que Deus fala no seu ouvido, levanta, vai se movimentar, vai se cuidar, porque para ser base de uma família, para ser base de uma estrutura profissional, você primeiramente precisa estar cravada no chão, firme como uma rocha. E nós mulheres temos esse potencial de ser fortes e corajosas, mesmo quando a gente acha que não vai dar conta. Eu tenho certeza que, assim como eu, você será capaz todos os dias de levantar e ser um pouquinho melhor para você mesma do que você foi ontem. Muito obrigada. Grande Manu, muito obrigada, amei te conhecer. Obrigada a você. Sua história de superação, a gente sabe que muitas mulheres estão passando pelo mesmo desafio e te ver você seguindo com coragem, isso nos faz parar de reclamar um pouquinho aí da vida, seguir firme, com fé e vamos juntas, principalmente no movimento e união, que é isso que une as pessoas, conecta e fazemos nós todos crescemos. Muito obrigada, gratidão de coração. Obrigada a você, te espero no meu projeto e espero vocês também, hein? Mulheres de diversas belezas já estão convidadíssimas para todos os projetos de 2026. Iremos estar lá. Obrigada. Gente, que episódio sensacional, a história da Manu de superação. A gente sabe o quanto que uma perda é tão profunda e difícil de superar e ela com toda essa inspiração. Então, o papo de hoje não foi sobre perdas, foi sobre humanidade, sobre resiliência, sobre coragem, ter fé e inspirar outras mulheres, assim como ela conseguiu se reerguer e consegue cada dia. Isso é o mais importante, pois a vida muitas vezes nos coloca em caminhos difíceis, mas sabendo que somos capazes e temos essa força interna que muitas vezes a gente nem sabia. E para mais histórias inspiradoras como essa, me siga lá no Instagram, no @Cintia Antonazzi, siga também o @Mulheres Diversas Belezas. E lembre-se, a sua próxima escolha é ser uma mulher de diversas belezas. Grande beijo!